Qual que é a ideia do meu movimento harmônico simples? É onde sempre vai acontecer, galera, um movimento do tipo periódico, tá? Aonde a gente vai ter a presença de uma força restauradora. Dessa forma, esse movimento periódico sempre vai acontecer em um ambiente conservativo. O que significa isso? Significa que eu não tenho perdas energéticas no meu movimento, tá? Para acontecer essa periodicidade, obrigatoriamente, galera, vai aparecer uma relação de força restauradora, tá? Qual que é a minha ideia de força restauradora? Ela vai fazer com que o corpo sempre tende a voltar à minha posição de equilíbrio. Beleza? Então a gente vai ter um início, um meio e um fim do movimento, aonde o início e o fim são coincidentes. Essa é a parte mais importante, tá? E o movimento harmônico simples, também chamado carinhosamente para a gente de MHS, galera, sempre vai ocorrer de qual forma? Sempre ocorre quando uma força faz com que o corpo em movimento volte a essa minha posição de equilíbrio. Então a gente vai ter que ter, obrigatoriamente, duas relações de força. Uma força para colocar o meu corpo em movimento e outra força que vai restituir as nossas posições de equilíbrio desse meu movimento aí. Beleza? Qual que é a parte importante para nós? Como que eu vou trabalhar para estudar o meu MHS? Então a gente tem que entender quais são as grandezas envolvidas. Como se trata de um movimento periódico, pessoas, a grande maioria das grandezas vão ser relativas a quem? Vão ser relativas ao nosso tempo. Então a gente vai ter essa vantagem de análise aí. Desse jeito, primeira grandeza importante vai ser o período. Pessoas, o período é propriamente a nossa relação do tempo. Tá? Então, o período é o tempo necessário para o movimento completar uma oscilação. Então, se eu possuir uma oscilação completa, o tempo necessário para esse cara vai ser o período. No meu sistema internacional de unidades, o período sempre vai ser trabalhado para a gente em segundos, ok? A outra grandeza que é de extrema importância para nós é a frequência, que vai ser determinada pela letra F minúscula. O que vai ser a frequência para a gente? A frequência vai ser o número de oscilações por aquela unidade de tempo. Então, por exemplo, se eu tiver um período de 1 segundo, qual que vai ser o número de oscilações que eu presenciarei nesse período de 1 segundo? Esse número de oscilações, obrigatoriamente, vai ser a frequência. Dessa forma, a gente consegue trabalhar a frequência como sendo o quê, galera? A frequência vai ser a variação das oscilações, a variação das minhas repetições, dividido pela variação do tempo. Sempre dessa forma. Sendo assim, o que a gente vai ter? Se eu tiver a ideia de trabalhar com a minha relação de uma oscilação por uma unidade de tempo, nós vamos ter que a frequência sempre vai ser o inverso do meu período. Sempre com essa relação matemática. Então, frequência é o inverso do período, período vai ser para mim o inverso da nossa frequência. Beleza? Tranquilo? Então a gente pode calcular a frequência de duas formas. Se ele mostra para a gente o número de oscilações por intervalo de tempo, dá para calcular como sendo ΔN pelo ΔT, ou se ele fornece para nós a minha relação do período, eu inverto a minha função do período e determino a minha frequência. Essas duas grandezas são de extrema importância para eu entender quanto tempo demora para uma oscilação e quantas oscilações eu posso fazer pela minha unidade de tempo. Desse jeito, galera, a gente também pode concluir que a velocidade angular também é uma grandeza importante para nós. Porque a velocidade angular vai fazer relação entre quem? Vai fazer relação entre o ângulo descrito, ok? Em função de quem, galera? Em função do nosso tempo. Então, dessa forma para mim, se eu sair do ponto P, linha, e cheguei até o ponto P, eu não varri uma relação de comprimento da minha trajetória? Galera, se eu estivesse trabalhando com movimento circular uniforme, conseguiria determinar esse comprimento de trajetória. Por qual motivo? Porque eu tenho a variação do meu ângulo aqui, ó.
tá? Então, o que vai ser a minha velocidade angular? A velocidade angular vai ser o quanto eu consigo varrer essa trajetória de maneira angular. Então, sempre vai ser a variação do meu ângulo dividido pela variação do tempo aí para nós, ok? Dessa forma, gente, qual que é a grande sacada que nós temos, tá? Quanto que vale, de maneira prática, o ângulo de uma volta completa? Para uma volta completa, a gente vai ter isso daqui, ó. Então, o ômega vai ser igual a quanto? Uma volta completa, pessoas, é 2π. Tá? Por que 2π? Porque a gente vai completar 360 graus. E para uma volta completa, nós temos o tempo que vai ser um período. Então, o ômega pode ser escrito como sendo 2π dividido pelo período. Como eu sei que frequência é o inverso do período, nós conseguimos determinar que velocidade angular sempre vai ser igual a 2π multiplicado pela frequência do nosso movimento. Dá para a gente trabalhar tanto com a frequência ou tanto com o período. Essa é a nossa grande vantagem. Tá? E a última grandeza relativa ao nosso estudo de movimento harmônico simples vai ser amplitude. Galera, o que vai ser amplitude? É a maior distância desse meu corpo, tá? Que ele vai conseguir atingir do nosso ponto de equilíbrio. Então, o quão mais distante ele atingir desse ponto de equilíbrio, ele vai ter o quê? Ele vai ter essa minha relação de amplitude. Por que amplitude do movimento? Porque o movimento não é periódico, ele sempre vai conseguir atingir essa distância máxima, sempre no meu movimento harmônico simples. Beleza? Então, pessoas, a partir dessas 4 grandezas, a gente consegue trabalhar com as nossas aplicações. Primeira aplicação. A nossa primeira aplicação é o que a gente vai chamar de sistema massa-mola. Tá? O que vai ser o meu sistema massa-mola? Galera, é literalmente a massa de um corpo que a gente vai ter uma ideia de massa M, que vai ser preso a uma mola de constante elástica K. Quando a gente for trabalhar com dinâmica, né, trabalhar com as leis de Newton e trabalhar com as minhas relações energéticas, nós vamos descobrir que existe uma força de restituição elástica. Tá? Essa força de restituição elástica a gente pode calcular de acordo com a lei de Hooke. Então, esse casinho aqui, pessoas, ele vai identificar para mim, literalmente, de maneira bem prática, o quão forte ou quão fraca a minha mola é. Se vai ser uma mola muito dura ou se vai ser uma mola muito fraca. Tá? Então, dessa forma, essa minha força de restituição elástica faz com que o corpo volte à nossa posição original. Pessoas, a partir do momento que eu gero uma força para tirar o sistema do equilíbrio e eu tenho a minha força de restituição elástica, o que a gente vai conseguir fazer com o sistema? A gente vai conseguir fazer com que o sistema oscile. Então a gente vai ter a minha oscilação do sistema trabalhando com um movimento harmônico simples. Desse jeito, a gente vai conseguir determinar o quê? Nós conseguimos determinar o período de oscilação desse cara. Então qual vai ser a ideia, galera? Vamos imaginar que eu tenha feito uma força F nessa direção e nesse sentido. Tá? A partir do momento que eu faço a força F, a gente vai ter o que no sentido oposto ao movimento? Aqui nós vamos ter uma força elástica. Tá? Essa força F, galera, é a força a qual eu perturbei o meu sistema. Então, eu perturbo o meu sistema com a minha força F. Quem vai tentar colocar novamente o meu sistema em equilíbrio é a minha força elástica. Então, o que vai acontecer com esse sistema? Esse sistema começa a oscilar nessa direção e com esses sentidos. Beleza? Então, a partir do ponto inicial, ele vai para a direita, volta para a esquerda, vai para a direita e volta para a esquerda. Se eu não tiver nenhuma força dissipativa, ele vai ficar fazendo isso daqui eternamente. Tá? Qualquer parte importante, a grandeza que é extremamente interessante nós calcularmos. Pessoas, é interessante a gente calcular o período dessa oscilação. Num sistema massa-mola, o período de oscilação sempre vai ser igual a 2π multiplicado pela raiz quadrada da massa dividido pela constante elástica da mola.
ok? Galera, se eu quiser determinar o meu período, né, em segundos, obrigatoriamente essa minha massa tem que estar em quilograma, tá? E a minha constante elástica da mola, ela vai ter uma relação importante para nós entendermos isso daí. A constante elástica da mola não depende de uma relação de força, tá? Sendo essa minha ideia de força que nós iremos trabalhar com a constante elástica da mola, a constante elástica da mola a gente vai determinar na ideia de Newton metro. Beleza? Então, se a gente tiver Newton metro menos 1 para determinar essa minha ideia da constante elástica da mola, nós conseguimos trabalhar com o meu período em segundos. Fechou? Beleza? Então a gente vai ter massa sempre em quilograma, constante elástica da mola, Newton metro menos 1. Tá? E a outra aplicação prática que a gente vai ter do movimento harmônico simples é o pêndulo simples. Tá? O pêndulo simples, pessoal, é literalmente um corpo de massa m, a qual essa massa ela não vai interferir no meu sistema se eu não estiver trabalhando com atrito, tá? Onde a gente vai ter um fio ideal e inextensível. O que significa o fio ser ideal para mim? Esse fio ideal, galera, ele não apresenta massa. Então, nessa relação de trabalhar com o meu material ideal, então ele não apresenta massa. E a minha relação dele ser inextensível, ele não estica. O que eu vou fazer com esse corpo de massa M qualquer preso a esse fio ideal e inextensível? Eu vou colocar, galera, ele para oscilar em ângulos muito pequenos. O que significa ângulos muito pequenos? Ângulos menores que 10 graus. Tá? Dessa forma, ele só vai estar sob ação da força gravitacional. Por qual motivo? Porque eu tenho que lembrar que nós estamos trabalhando em sistemas conservativos. Dessa forma, gente, a representação vai ser isso daqui. Ó. Aqui ele está em 3 posições, na posição A, na posição B e na posição C. Então, se eu coloco entre a relação da minha normal aqui, tá? E coloco ele para oscilar com ângulos menores que 10 graus, o que vai acontecer? Esse ângulo A, esse pêndulo A vai passar por B, que vai passar por C aqui e vai chegar com velocidade igual a zero. Depois ele passa por B de novo e passa por A novamente, chegando com velocidade igual a zero. O que significa, então? Que sempre na posição B dele, nós vamos ter a minha velocidade máxima no sistema. Tá? Qual que é a parte importante? A partir desse comprimento do meu pêndulo, tá? E da aceleração gravitacional do planeta, a gente consegue calcular o período de oscilação dele. Então, o período de oscilação vai depender de 2π, minha relação de constante aí, o comprimento do pêndulo e a aceleração da gravidade. O que significa isso para a gente, galera? Que o período do pêndulo ele está ligado, tá, à minha relação, tá, da aceleração gravitacional do planeta. Então, depende literalmente do planeta aonde eu tenho esse cara oscilando. A partir desse experimento de pêndulo simples aqui, ó, se você tiver um cronômetro e determinar o tempo, pessoas, tiver uma fita métrica ou uma trena e determinar o comprimento desse fio, você consegue determinar a aceleração da gravidade aí na sua casa. Essa é a parte importante que nós temos. No curso de física, as primeiras experiências que nós fazemos no curso de física experimental é determinar quanto que vale a aceleração da gravidade a partir de uma equação de pêndulo simples. É fácil de fazer e bem tranquilo de analisar, ok? E o que vai ser um pouquinho mais complicado para a gente? Eu sei aplicar a minha ideia do movimento harmônico simples num sistema massa-mola e também sei aplicar ela num sistema de pêndulo simples.
qual que é o problema que a gente vai ter? A gente vai agora trabalhar com as nossas equações. Por que vai ser uma relação um pouco mais complicada? Porque as minhas equações, pessoas, elas vão ser trigonométricas, ok? Então, como a gente vai trabalhar com relação angular, a gente deve entender o quê? Uma relação entre o movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme. Como a gente está trabalhando dessa forma, vai aparecer um ângulo no meio do caminho aí, ó, ok? Desse jeito, pessoas, o que dá para a gente analisar? Como nós vamos ter, no movimento harmônico simples, uma projeção, então, ó, esse deslocamento aqui, ó, ele vai ser analisado na forma de uma projeção. Por qual motivo? Pessoas, a bolinha, ela não está aqui no eixo X. A bolinha, ela vai para lá e volta para cá, tá? Simplesmente dessa forma, ok? Sendo que eu tenho essa ideia de projeção, a gente tem que analisar essa figura. Analisando essa figura, pessoas, entre essas três retas aí, ó, nós não conseguimos construir um triângulo retângulo? Molecada, trabalhando com esse triângulo retângulo, a gente consegue trabalhar com as nossas funções trigonométricas relativos a esse ângulo φ aí. Essa é a ideia prática. Então, a partir desse ângulo φ, a gente vai conseguir calcular o seno, o cosseno e a tangente. Para nós, vai ser importante trabalhar com o cosseno. Por qual motivo? O que vai ser o cosseno para mim? O cosseno para mim é o cateto adjacente, que é a nossa projeção da distância, dividido por quem, galera? Dividido pela hipotenusa, aonde a nossa hipotenusa nada mais é que a amplitude do meu movimento. Então, esse azinho aqui, ó, nada mais é, pessoas, que a amplitude. Então, quanto maior a amplitude do meu movimento, a gente vai ter uma relação de projeções para esse meu cosseno de φ aí, ok? Dessa forma, o que a gente consegue fazer? O ângulo φ, galera, ele vai ser chamado de fase, tá? Então, dessa forma, ele vai variar com o tempo também. Por qual motivo? Na decorrência do tempo, eu vou andando cada vez mais de maneira angular. Então, esse meu ângulo φ vai depender de um ângulo inicial, que eu vou chamar de φ0, mais a velocidade angular, né? O meu ômega, multiplicado pelo tempo. Beleza? Então, dessa forma, como é que vai ficar para nós o meu cosseno de φ? O cosseno de φ vai ser igual a φ0 mais ômega t igual a projeção do movimento que eu tenho na direção do x, que está aqui, dividido pela amplitude desse cara. O que eu faço, pessoas? Passo a amplitude para o lado de lá multiplicando. Dessa forma, nós vamos determinar que a projeção ou o meu deslocamento no MHS vai valer quanto? A amplitude do movimento, que vai ser a minha distância máxima em relação ao ponto de equilíbrio, multiplicado pelo cosseno do ângulo ao qual ele andou. Quanto que vale o ângulo que ele andou? φ0 mais ômega multiplicado pelo tempo. Beleza? Então, pessoas, essa é a nossa primeira equação do movimento harmônico simples, que é a minha equação de posição. Tá? Se eu possuo a equação de posição, dá para a gente determinar o quê? Dá para a gente determinar a minha função de velocidade. E se eu operar a minha ideia de derivação mais uma vez, eu consigo determinar a minha função de aceleração. Pessoas, a função de velocidade com o tempo vai ser descrita dessa forma. Poxa, Bob, que coisa do capeta é essa? Pessoas, o que eu sei sobre a velocidade? Velocidade é a derivada do x em função do tempo, tá? É o famoso dx/dt, ok? Como é que funciona a minha função do x?
A função em x é o que, pessoas? É a multiplicado pelo cosseno do φ0 mais ômega t. Tudo isso dividido pela derivada em t. Então vai ficar derivada da minha função dividido pelo dt. Qual que é o problema disso? Perceberam que o tempo está aqui dentro de uma função trigonométrica? Ó. Então, pessoas, a minha relação da derivada do tempo é em relação a esse cara aqui. Ó. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer a regra da cadeia. O que é a minha regra da cadeia? Onde tem t eu vou derivar. Quanto é que vale a derivada de ômega t? A derivada de ômega t só copia o cara que está aí dentro, vale ômega. Então ele vem aqui para frente. Olha o ômega aqui para frente. Ó. Multiplicado pelo resto da minha função, então a multiplicado por quem? O cosseno também não está em função do tempo, pessoas? Eu tenho que efetuar a derivada da minha função cosseno. A derivada da minha função cosseno é menos a função seno. Olha o menos aqui. Ó. Então, galera, dessa forma, o que significa isso? Que a minha velocidade vai depender de quem? A minha velocidade é uma função que depende de ômega, da amplitude, do ângulo inicial, porém agora não depende mais do cosseno, depende do seno desse cara. Então V é igual a menos ômega A seno de φ0 mais ômega t. Derivei uma vez. Como eu tenho uma derivada de uma função trigonométrica, obrigatoriamente a gente vai ter que fazer uma regrinha da cadeia aí dentro. Beleza? O que vai acontecer? Se eu tenho a minha função da velocidade, a gente também consegue determinar a função aceleração. Por qual motivo? Pessoas, o que é a aceleração? Opa, perdão aqui, pessoas. Aqui é a aceleração, tá? O que vai ser a minha função aceleração? A função aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo. Então, é a derivada de qual função, galera? Menos ômega vezes A vezes seno do φ0 mais ômega t. Tudo isso dividido por quanto? É uma derivada em função do tempo, do dt. Nós vamos fazer a mesma coisa. Onde que tem tempo na minha função? Então, nós temos o tempo na função aqui, e nós temos o tempo na minha função seno. Primeiro, eu vou fazer a derivada de ômega t. Derivada de ômega t em função do tempo, jogo o ômega lá para frente. Ômega vezes ômega dá quanto, pessoas? Ômega ao quadrado. Tá? Agora não tem a minha função seno. Quando eu derivo a função seno, derivada da função seno, vai ser a minha função cosseno. Então, meus amores, dessa forma, o que a gente vai ter? Nós vamos ter que a aceleração em um movimento harmônico simples sempre vai ser igual a quem? A menos ômega ao quadrado multiplicado pela amplitude multiplicado pelo cosseno do meu ângulo φ. Tá? Que o φ depende do φ0 mais ômega t. Ok? De início é muito complicado, porque primeiro que derivada é uma função que dificilmente vocês vão ver na matemática. Vocês estão vendo na física, como a gente já viu lá no movimento uniforme, lá no movimento uniformemente variado, e agora a gente está vendo no movimento harmônico simples. Agora complica um pouquinho mais porque a gente está trabalhando com funções trigonométricas. Então a gente sempre vai ter essa relação de derivada da função seno e derivada da função cosseno. Para a gente lembrar, ó, eu coloquei uma nota bonitinha aí, ó. Para a gente efetuar e acostumar com essa ideia de funções, é necessário sempre a ideia das minhas funções trigonométricas. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Ó. Derivada do seno de α mais xt em função do tempo e a derivada do cosseno de α mais xt em função do tempo. Pessoas, a gente vai efetuar a regra da cadeia. Então, deriva quem está em função do tempo lá dentro e põe ele para fora. Não é o x que está acompanhando o t? Coloquei ele aqui para fora. Ó. X. Derivada do seno é igual a menos o meu cosseno. Então, eu chego aqui e coloco menos
o cosseno e copio todo mundo que está lá dentro. Ok? Da mesma forma, derivada do cosseno de alfa mais xt. Não é o x que está acompanhando o t? Coloco ele para fora, x. Só que agora a derivada do cosseno é igual a mais o seno. Então vai ficar x multiplicado por seno de alfa mais xt. É sempre lembrar dessa relação prática. Derivada do seno é igual a menos o cosseno. Derivada do cosseno sempre vai ser igual ao seno. Puta, Babi, por que a gente tem derivada do seno menos cosseno, derivada do cosseno igual ao seno? Porque, galera, seno e cosseno também são funções periódicas, né? A gente sempre tem que lembrar disso daí. Porque a gente tem análise do círculo trigonométrico, sempre dessa forma. Beleza? Sem problemas? E como que a gente vai traduzir essas nossas relações das nossas funções para os gráficos? Pessoas, aqui a gente tem um gráfico da minha função espaço, aqui a gente tem um gráfico da minha função velocidade, aqui a gente tem um gráfico da nossa função aceleração. Aceleração, tá? O que é importante a gente analisar no gráfico? Pessoas, o x é uma função cosseno, ó, bonitinho aqui, ó. Puta, Bob, como é que eu sei que é uma função cosseno? Quando eu estou com amplitude máxima, o x é igual a zero. Quando eu estou com amplitude mínima, a gente vai ter o quê? As minhas relações dos meus períodos. Pessoas, cruza o zero aqui, cruza o zero aqui. Amplitude máxima no período t sobre 2, amplitude máxima no período igual a tzão. Então a gente vai ter o quê? Essa minha relação é um gráfico de função seno, ok? Na minha função de baixo, a gente vai ter o quê? Um gráfico da minha função menos seno. Por que menos seno? Porque as fases estão invertidas. Gráfico de função seno, pessoas, é isso daqui, ó. Tá? O que é o gráfico da minha função menos seno? Gráfico da função menos seno, a gente inverte literalmente o que a gente vai ter nas minhas fases. O primeiro quadrante fica negativo, o segundo quadrante fica negativo, o terceiro e quarto quadrantes ficam positivos. Tá? E como a gente percebe que a aceleração é baseada numa função de menos cosseno? Porque, galera, a função cosseno, ela vai ter o quê? A função menos cosseno, ela vai ter o quê? Perceberam que elas são opostas aqui, ó? Então, ó, na minha função cosseno, o primeiro quadrante é positivo, na minha função menos cosseno, o primeiro quadrante é negativo, ó. A gente vai ter essas variantes de estado aí. X, V e A. A gente vai resolver aí, ó, os exercícios lá do módulo de movimento harmônico simples. Beleza? Então, meus amores, seguinte, vou resolver os exercícios que demandam um pouquinho mais de trabalho para a gente efetuar. O primeiro exercício aí do Enem é bem tranquilinho, então acabarei nem entrando muito nesse assunto. A gente vai fazer o segundo aí da SpaceX, por exemplo, para já iniciar de maneira bem bacana a nossa resolução, ok? Galera, é o seguinte, ó, ele fala o que pra gente? Uma mola ideal está suspensa verticalmente, presa a um fio fixo no teto de uma sala, por uma de suas extremidades. Um corpo de massa 80 gramas é preso à extremidade livre da mola e verifica-se que a mola desloca-se para uma nova posição de equilíbrio. O corpo é puxado verticalmente para baixo e abandonado, de modo que o sistema massa-mola passa a executar um movimento harmônico simples, desprezando as forças dissipativas, sabendo-se que a nossa constante elástica da mola aí, ó, vale 0,5 Newton por metro, e que π ele pede para a gente calcular como sendo 3,14, determine o período do movimento executado pelo corpo. Tá? Pessoas, dessa forma, o que a gente consegue determinar? Nós sabemos que período de sistema massa-mola vai ser 2π raiz quadrada da massa dividido pela constante elástica da mola, ok? Então, dessa forma, 2 vezes 3,14 multiplicado por raiz quadrada de 80 gramas dividido por 0,5 Newton por metro. Por que eu não coloquei os 80 gramas ainda, pessoas? Porque
80 gramas não está no sistema internacional. Então, 80 gramas eu teria que passar esse cara para quilograma primeiro. Então, 80 gramas em quilograma é 0,08. Tá aí, ó. Sossegado. Pessoas, o que a gente precisa fazer? A gente só precisa fazer a conta. Beleza? Então, dessa forma aqui, ó, a gente vai ter o quê? 2 vezes 3,14 vezes raiz quadrada de. Por que a gente está colocando raiz quadrada dessa forma agora? Porque, galera, a gente consegue fazer uma relação multiplicativa aí, ó, tá? O que é 0,08? 0,08 é literalmente 8 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 0,5, que é 5 vezes 10 elevado a menos 1. Meus amores, é literalmente trabalhar de maneira matemática isso daí, tá? Para ficar um pouquinho mais simples aí, ó, a gente vai colocar o que, ó? A gente vai fazer com que 8 10 a menos 2 vire quanto? 2 vezes 3,14 vezes 80 10 a menos 3 dividido por 5 10 a menos 1, todo mundo na raiz quadrada. Por qual motivo? Porque agora fica bem mais simples resolver essa conta, né? Por qual motivo? 80 dividido por 5, galera, vai dar quanto pra gente? Essa é a grande vantagem. Esse cara aí, ó, vai ser raiz quadrada de 16 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 1 é 10 elevado a menos 2. Então, dessa forma, 2 vezes 3,14, raiz quadrada de 16, 4, raiz quadrada de 10 a menos 2, 10 elevado a menos 1. Então, pessoas, para nós, esse período de oscilação aí vai ser quanto? 2 vezes 4, 8. Então, vai ser 8 vezes 3,14 vezes 10 elevado a menos 1. Então, pessoas, aí a gente vai resolver da forma que melhor desejar. 8 vezes 4, 32. Vão 3. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11. Fica mais um aqui, ó. 8 vezes 3, 24. Mais um, 25. Então, é 25,12 vezes 10 a menos 1, que vai ser igual a 2,512 segundos. Beleza? Sem problemas aí? Pessoal, seguinte aí, ó. O terceiro exercício é do Mackenzie de São Paulo. Ele fala o seguinte aí pra gente, ó. Uma partícula descreve um movimento harmônico simples segundo a equação. X do tempo, tá? É igual a 0,3 multiplicado por cosseno de π sobre 3 mais 2t. Tudo isso no sistema internacional. Ele quer o módulo máximo dessa velocidade atingida pela partícula. Então, o que a gente vai fazer? Primeira relação, tá? O que dá para determinar dessa função? Galera, dá para perceber quanto que vale a amplitude, ó. A amplitude do meu movimento aqui, ó, vale 0,3 metros. Essa é a amplitude, tá? O que mais que dá para a gente analisar? Aqui, ó, a gente consegue determinar quanto é que vale o ômega. Então, a velocidade angular é 2 radiano por segundo. E aqui no π sobre 3 é o fator do meu ângulo inicial do movimento aí, ó, tá? Pessoas, essa equação do x nada mais é que o quê? X é igual a A multiplicado por cosseno de φ0 mais ômega t, tá? Essa é a ideia que a gente vai ter da nossa relação. Se eu quero determinar a velocidade, então, primeira situação que a gente pode pôr aqui, ó, velocidade é igual a derivada do espaço em função do tempo. Então, dessa forma, a gente vai ter a derivada de quem? Do A cosseno de φ mais ômega t. Pessoas, então, desse jeito a gente vai ter que fazer o quê? Regrinha da cadeia, tá? Então, quem que está nessa nossa relação lá dentro da função cosseno, multiplicando t? O ômega. Põe o ômega para fora. Tá aqui, ó, ômega.
vezes A, vezes quanto é que vale a função na ideia da derivada do cosseno? Derivada do cosseno é menos o seno. De quem, pessoas? Copia φ0 mais ômega t. Tá aqui, ó. Então, o que você sabe aqui, gente? A gente sabe determinar, por exemplo, quais são e qual é a função que eu vou utilizar. Só qual que é a vantagem? Eu sei quanto é que vale a amplitude, eu sei quanto é que vale a velocidade angular, eu sei quanto é que vale o ângulo inicial. Dessa forma, a minha velocidade vai ser igual a menos 2 vezes 0,3 vezes seno de π sobre 3 mais 2 vezes o tempo. Tá aí. Então, já consigo determinar quanto que vale a minha função. Beleza? Pessoas, ele não quer saber a velocidade máxima? O que a gente tem que entender? Nós temos que entender o quê? Que aqui, ó, esse cara é uma função seno. E a função seno, ela varia entre menos 1 e 1. Tá? Então, se a gente pega o círculo trigonométrico, para determinar, por exemplo, a minha função seno, pessoas, aqui é 1, aqui é menos 1. Então, a gente vai ter uma velocidade que vai depender de quanto vale a minha função seno. Para eu tiver a máxima velocidade possível, o seno tem que valer 1. Então, quando o seno vale 1, a minha velocidade ela é máxima. Tá? Nesse caso, como a gente vai trabalhar com a ideia de relação modular, a gente não tem um menos aqui, pessoas. Então, para a gente trabalhar com essa relação de menos, nós vamos trabalhar com o menos 1. Então, sempre que eu pegar o módulo de 1, a gente vai ter a minha ideia de velocidade máxima nesse caso. Fechou? Então, dessa forma, a minha velocidade máxima vai ser igual a quanto? Menos 2 vezes 0,3 vezes menos 1. Pessoas, menos 2 vezes 0,3, 0,6 menos 1 vezes menos 1, mais 1, nós teremos uma velocidade máxima de 0,6 metros por segundo. Fechou? Belezinha?